ano. Olha, a tia Mari aqui com vocês para trocarmos conhecimento e ampliarmos um pouquinho, não é, a nossa aprendizagem. Então, no capítulo anterior, nós vimos passo a passo das investigações científicas. Vimos que essa profissão, não é, esse profissional, o cientista, ele é de grande importância para a humanidade, devido às suas descobertas. E aí, vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre essas descobertas? No capítulo 2 do nosso livrinho de ciências, nós vamos aprender sobre ele, os sons ao nosso redor, tá? Como é bom podermos ouvir o canto dos pássaros, o som das folhas balançando ao movimento provocado pelos ventos, o som do nosso coração. Como é bom ouvir esses sons, não é verdade? Ouvir aquela música muito animada, ou ouvir um som mais lento e confortante, um som que acalma, um som que nos faz balançar. Muito bom, não é verdade? Ouvir o papai e a mamãe nos dizer, eu te amo. Como é bom o papai e a mamãe também ouvir de vocês o eu te amo. Mas como é que isso acontece? Como eu consigo ouvir? Vamos lá? Vamos aprender agora com tia Mari mais um pouquinho sobre como percebemos os sons. Então, o homem, não é, ao longo da sua evolução, desenvolveu a comunicação oral. Ele só consegue ter a oralidade porque ele consegue ouvir, não é? Ele consegue emitir e receber esses sons. Mas quais são os órgãos envolvidos nesse tipo de comunicação? Como é que se processa a audição? E qual é a importância da audição para os seres humanos? Com certeza, ela é muito importante, embora existam alguns problemas, não é? Na audição, que nós vamos ver ao longo da nossa aulinha. Então, vamos lá? A audição é o sentido ao qual percebemos, não é, o som. O som viaja na forma de ondas sonoras que se propagam, tá, em meio ao ambiente, por meio do ar. Essas ondas se propagam até chegar aos detectores do som. No caso de nós, seres humanos, olha ele aqui, a orelha, exatamente, que é o órgão do sentido da audição. Isso aí, vamos continuar? Então, nós temos a orelha externa, tá? A orelha média, que está mais interna, e a orelha lá no fundinho mesmo. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre essas partes, tá? Da nossa orelha. Então, na orelha externa, não é? É o pavilhão auditivo, é o canal acústico. Ele é constituído por meio de tecido cartilaginoso. Olha como ela é molinha, tá? Não são ossos, ok? Olha como ela é molinha, tá? E ele é recoberto por pele. Funciona como uma caixa acústica, como uma caixa de som, que vai captar o som e encaminhar pelo canal auditivo. Estão observando aí na imagem? Olha como o nosso corpo, não é perfeito. Então, vamos lá. Essa parte aqui, vai conduzir, né? Vai estabelecer o que é a comunicação entre o meio externo, o que está aqui por fora, tá? Para chegar à orelha média, certo? E aí, essa parte protege a pressão e amplifica as vibrações que são transmitidas pela membrana timpânica. Vocês já ouviram falar assim, menino, cuidado com o tímpano.
você perfurar o tímpano, você vai ficar surdo. Então, lá no interior, não é, nessa parte interna aí da orelha média, tem uma película bem fininha chamada de tímpano. E aí é essa pelinha que sente, ó, as vibrações transmitidas, certo? Se você perfurar ou danificar, tá? Com certeza você terá problemas auditivos, ok? Terá problemas e dificuldades para perceber os sons. Então, quando vocês forem utilizar o cotonete, né, aquela haste higiênica, cuidado, façam a limpeza apenas nessa parte externa da sua orelha. Vamos continuar. Já a orelha média, como tia Mari falou, depois da parte da orelha externa, tem a orelha média. Nela nós encontramos o quê? A membrana tímpanica, chamada de tímpano, não é? Ela separa a orelha externa da orelha média e é a região que percebe as vibrações das ondas sonoras, como tia Mari explicou para vocês. Lá no interior temos a bigorna, tá? O martelo, e olha o tímpano ali, ok? E elas aqui vão transferir para a bigorna e o estribo as vibrações que são percebidas. Na tuba auditiva é o canal que une a orelha à faringe. Por isso que às vezes quando nós sentimos alguma dor na garganta, a gente sente também o ouvido doer, porque há uma ligação entre essas, há uma conexão entre eles, tá? A orelha interna está lá bem no fundinho. Aí nós temos aí pequenos tubos, né, preenchidos por líquido, né? Temos também as dimensões, a função relacionada ao equilíbrio, tá? Na orelha interna ou labirinto. Não sei se vocês já ouviram em casa também o papai, a mamãe ou o vovô falar assim: nossa, fui ao médico e estou com labirintite. O que é isso? Então, está relacionado, ó, ao mau funcionamento do labirinto, que se encontra no interior, na orelha interna. Então, se ele não está funcionando direito, tá? Ele vai provocar problemas de saúde. Se o seu labirinto não está funcionando direito, você vai sofrer da labirintite. É uma forma, é um problema que lhe tira assim o direcionamento, você fica muito tonto, tanto que as pessoas que têm esse problema não podem dirigir, não podem andar sozinhas, porque elas perdem o equilíbrio. Olha bem o que está dizendo aí, sua função está relacionada ao equilíbrio. Incrível, não é, gente? E aí a gente às vezes nem percebe, uma coisinha lá dentro pode nos dar problema, nos trazer problemas exteriores no nosso dia a dia. E aí vamos lá para ele, o cóclea, né? Tia Mari tem uns amigos que tem um filho que ele tem uma deficiência auditiva. Então essa parte aí que parece um caracol, né? O cóclea, ele se localiza ali pertinho do labirinto, que são aquelas hastes menores, tá? E eles são separados por membranas, também preenchidas por líquido. E aí cada uma delas tem uma função. Se você perder a função auditiva, a percepção do som, hoje a tecnologia e as pesquisas científicas já trazem facilidade para essas pessoas, não é? Trazem um implante coclear, é um aparelho, né, que vai ser colocado internamente e fica ou a outra parte aqui por fora para perceber os sons ao nosso redor e enviar essas vibrações para o cóclea. E aí, como tia Mari estava compartilhando com vocês, o filho desse casal amigo dela,
ele tem essa deficiência auditiva há muito tempo. Hoje ele já está no 2º ano do ensino médio e ele fez um implante coclear. E aí a gente brinca assim, a Michele fala assim: nossa, Mari, não sei mais o que eu faço com o Pablo. Quando eu estou reclamando com ele pega, ó, desliga o aparelhozinho e fica lá bem no dele. Ele disse que é para ele não ficar ouvindo as blá 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 as reclamações. Olha que facilidade, hein? Então, para não ouvir a mamãe reclamar, olha como ele foi esperto, ele desligava o aparelhozinho. Mas é muito importante, observe como é importante o bom funcionamento, tá? Desse nosso sistema auditivo. E quando ele não funciona bem, muitos problemas podem ocorrer, né? Mas como é formado finalmente esse som? Vamos continuar, não é? As ondas sonoras fazem com que ocorram as vibrações, né, que cheguem ali na membrana timpânica, que Tia Mari falou nesse instante. Esses movimentos do tímpano estimulam a bigorna ali, o estribo, e tudo que é todo preenchido por líquidos, como Tia Mari já falou também, ok? E esses impulsos, todas essas vibrações são transmitidas aos nervos auditivos, que vai mandar essas informações para o nosso CPU, para o nosso cérebro interpretar, tá? Essas sensações sonoras. Olha que caminho interessante, hein? Chega aqui a nossa caixa acústica, vai para a orelha interna, né? A orelha média, passa pelo tímpano, né? Essas vibrações, chegam lá na orelha interna e vai para os nervos auditivos, que passa as informações para o cérebro e nós podemos perceber os sons. A memória auditiva, o que é isso, Tia Mari? Vocês já pararam para observar, né, que quando bebês vocês devem ter ouvido alguma mãe cantando algumas canções de niná e vocês não esqueceram. Isso acontece porque existe a memória auditiva, que é a capacidade que nós temos de registrar alguns sons. Ele está armazenado no nosso sistema nervoso central, né? O local onde os sons são recebidos. E aí, quando nós ouvimos de novo aquela canção, aquela música, imediatamente a gente consegue identificá-los. Isso é chamado de memória auditiva, tá? E aí, como Tia Mari falou para vocês, quando esse sentido não funciona, o que é que pode acontecer? Alguns problemas, como a surdez. O que é a surdez? É a redução na percepção dos sons, né? Aí vai causar desconforto, dificuldades para compreender as palavras, se você não está conseguindo ouvir direito. Então, essa dificuldade, ela vai aumentando o grau de surdez, que pode ser leve, moderado, severo e profundo, não é? Quando você perde totalmente a capacidade de ouvir, a audição, ok? Então, isso acontece principalmente na orelha média. Lembra quando o Tia Mari falou da questão do tímpano, né? Então, a perfuração do tímpano, quando você usar aquela haste de higiene, não introduza na orelha média, tá? Faça a higiene apenas nessa parte externa. Nada de colocar objetos dentro da orelha, certo? Pode provocar infecções e pode afetar o tímpano, né? Tem alguns problemas que podem ser tratados. Como Tia Mari falou, a tecnologia está aí e nos trouxe alguns aparelhos auditivos eletrônicos, ok? Temos também problemas que podem ocorrer na orelha interna,
causadas pelo quê? Exposição em níveis sonoros muito intensos, tá? Vocês que gostam de usar os fones de ouvido, vamos moderar no volume, ok? Tem também alguns problemas de saúde adquiridos por vírus que podem provocar problemas também na orelha interna e trazer consequências para a sua audição. Algumas também são dificuldades natas, né? Problemas natos, a criança já nasce sem conseguir ouvir, ou o próprio envelhecimento, que também traz essas consequências, a perda da audição. Aí nós, às vezes, vamos viajar. E a certa altitude, como por exemplo, subindo uma serra, o que é que acontece? A gente sente aquele ploc no ouvido, é isso? E a gente ouve diferente, consegue perceber o som de uma forma diferente. Por que isso acontece? Porque a membrana timpânica é empurrada para fora. Aí aquele que você ouve, tá? Você sente também, é a membrana timpânica que veio para fora. Isso devido à pressão atmosférica. Quando você desce a serra, não é? Aí a pressão atmosférica aumenta e a membrana timpânica é empurrada para dentro e você volta a ouvir direitinho. Não pensem que está acontecendo algo muito ruim, não, tá? Isso é muito natural e ocorre devido à pressão atmosférica, ok? Então, turminha, gostaram de aprender um pouquinho mais sobre esse sentido muito importante para nós, a audição? Viram que nós devemos ter alguns cuidados também, não é verdade? Devemos ter os cuidados de higiene, mas também devemos ter cuidados no nosso dia a dia. Nada de estar ouvindo som em alto volume, certo? Nada de colocar objetos dentro da orelha, nem pensar, não é? Nós aprendemos também sobre as partes aí que compõem o sistema auditivo e como eles são importantes. Nós vamos continuar a conhecer os outros sistemas, né? Os outros órgãos do sentido nos próximos capítulos. Até lá, leiam em casa os textos do seu livrinho, tá? Tia Mari aqui acrescentou algumas informações no vídeo dela. Qualquer dúvida, assistam novamente. Prestem atenção, anotem alguma dúvida que vocês tenham e na nossa aulinha online chamar e bate aquele papo e tenta dissolver essa dúvida. Fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Continuem usando máscara, o álcool em gel e nada de aglomerações. Um beijo para vocês e até lá!